Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje de novo continuar nossas lives. Hoje com um assunto interessantíssimo, tá certo? Que é, na verdade, os efeitos colaterais da medicina integrativa, tá certo? Nunca se esquecendo que iremos começar sempre falando sobre hoje os assuntos serão principais: a perda de peso, tá? O uso da Ritalina, tá certo? E, na verdade, os hormônios bioidênticos. Qual o objetivo disso? O objetivo é que você que quer se tornar um médico integrativo, você jovem ou você que tem a minha mesma faixa etária, mas que quer se tornar um médico mais de referência, entenda que nós podemos errar, que podemos errar com qualquer prática médica. Isso é comum, tá certo? E nós vamos tentar passar para vocês qual a forma ideal de vocês evitarem esses erros, tá? Meu nome é Dr. José Araújo, se vocês não sabem, eu sou cardiologista, 35 anos em média de formado, tá? E tenho praticamente quase 2 décadas na área de medicina integrativa, tá? E hoje o assunto nosso é efeitos colaterais na medicina integrativa. Então, a medicina integrativa, na sua base, todos nós sabemos, ela tem como objetivo, tá certo? Ela agir na causa. E se eu tenho como ação a causa, eu tenho como função a prevenção. Então, qual é a grande diferença da medicina integrativa? É que ela integra vários métodos, né? Nós temos N metodologias que tem como objetivo prevenir você de ficar doente. Você quer a fase orgânica, quer dizer, eu vou ficar... Nós sabemos que você tem a fase funcional, a fase metabólica e a fase orgânica da doença. E nós agimos na fase funcional e metabólica. E vamos evitar que chegue na parte orgânica, aquele momento que você tem os exames comprovando a doença. Então, onde que nós agimos? Exatamente nas duas fases iniciais, na fase de prevenção, ainda na fase metabólica ou de uma fase em que você está produzindo energia, tá? Então, nós estamos agindo onde? Na causa, correto? Certo. Então, agora nós vamos falar alguns assuntos que são polêmicos na nossa área. E o que falta é um pouco mais de estudo, um pouco mais de dedicação. Então, vamos dar uma olhadinha nesse slide que parece confuso. Por quê? Porque tem bioquímica. E nós temos, apesar de fazermos medicina integrativa, uma grande resistência à área de bioquímica. Mas uma coisa fundamental é o seguinte: é muito comum hoje nós queremos falar de hormônios bioidênticos. E todos nós sabemos que hormônios bioidênticos são hormônios, na verdade, que são iguais na sua composição ao que nós produzimos. Então, bioidêntico não significa nada natural, significa sintético, como os outros hormônios, mas significa que houve, na verdade, uma composição na hora de a indústria farmacêutica de fazer uma sequência biológica que encaixe perfeitamente nos nossos receptores. Isso é conhecido. Então, o hormônio bioidêntico não é natural, ele é sintético, ok? Mas a molécula é diferente. Então, não tem por que nós termos dúvidas do que é bioidêntico e do que não é bioidêntico. E o que eu estou vendo, com a minha experiência, tá, de colocação dos hormônios bioidênticos, de qualquer forma, seja intramuscular, seja creme ou seja o implante, é muito grande. Tá? Então, vamos começar até, inclusive, pela parte do implante, que hoje está mais em voga, tá certo? Nós ouvimos falar muito do hormônio, o chip da beleza e o isomolecular. O que tem a ver hormônio de beleza ou chip da beleza com o isomolecular? Nada. Absolutamente nada. Porque se vocês olharem aí, vocês notarão que eu coloquei do seu lado esquerdo 3 moléculas bioquímicas. Então, seriam como se fossem chaves que você, enquanto profissional da área de saúde, tem facilidade de entender o que é um estradiol, o que é uma testosterona e o que é uma progesterona. Então, esses são os bioidênticos. Então, por exemplo, se você entrar em contato com um local ou comigo que faço uso do hormônio isomolecular, eu vou dizer para você que você vai usar estradiol, por exemplo, numa dose de 10 a 12 miligramas em média. Não mais do que isso. E quando ele não é bioidêntico,
pela fórmula não ser igual, você vai usar uma concentração de 50 miligramas, tá certo? Quando você fala de testosterona, quando você vem colocar o isomolecular, o implante, você vai colocar uma molécula que tem no mínimo 100 miligramas para a mulher e 200 miligramas para o homem. Quando você fala com não bioidêntico, você sabe que a concentração que é vendida e é colocada é de 40 miligramas em média. Então, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei para vocês exatamente a molécula. Então, nós sabemos que a molécula tem que encaixar no receptor e fazer com que haja sinalização celular, que é o quê? A reação química, que vai levar aos efeitos que você quer, os efeitos benéficos do que você quer. Mas qual é a dúvida? Olhe a molécula do seu lado direito. Você reconhece essa molécula? Essa é a molécula da gestrinona. Então, é o do chip da beleza. Me coloque agora em você. Você, colega que está aí do lado, você que está vendo essa molécula, o que tem a ver a chave que você tem da direita, que você tem essa coisa vermelhinha, esse oxigênio vermelhinho, e que você vê do lado esquerdo que não tem. Então, você, médico, facilmente reconhece que elas não são semelhantes. Portanto, o encaixe será diferente. Portanto, a sinalização celular será diferente. E, como conclusão final, você vai ter uma resposta adequada e inadequada. O que nós sabemos até hoje? O que a FDA liberou até hoje? O que nós podemos utilizar no Brasil também? Ou isomolecular ou bioidêntico. A despeito do seu médico que você vai, a despeito do colega que você fez o curso, a despeito da pessoa que você conhece, dizer que é bioidêntico, o importante é você ter capacidade e simplesmente analisar a molécula. Veja que a molécula da gestrinona, ela não tem nada a ver nem com a progesterona, nem com a testosterona. Então, o chip da beleza não é um chip, não é um implante isomolecular, tá certo? Então, ela não faz parte da minha medicina integrativa. Por quê? Porque na medicina integrativa, eu utilizo químicas que são semelhantes às minhas, que não vão ter efeito colateral. Não vai ter efeito colateral. E o quanto nós vemos de efeito colateral na queixa dos pacientes e até na mídia. A mídia é a questão mais do nome utilizado, o chip de beleza. Não é o mais importante para a gente. Mas a química é fundamental. Por que dá efeito colateral? Com 3 meses, queda de cabelo, oleosidade, clitóris aumentado, voz rouca, sensação de edemaciamento no corpo mais inchado. Porque você tem uma molécula que é inadequada. Então, quando você tiver por interesse entender melhor do que é uma molécula bioidêntica, você tem que estudar química, você tem que ler a molécula. Para você, lendo a molécula, você vai entender o que é bioidêntico ou não. Então, é muito fácil para você, médico, você que está aí do outro lado, ver que vão ter efeitos diferentes. Então, quando você se submete ao paciente a um procedimento de colocação de implante isomolecular, a testosterona é de 100 miligramas e a do homem é 200, a unidade. Não é de 40 miligramas. A unidade do estradiol não é de 50 miligramas, é de, na verdade, 10 a 15 miligramas, passando para de 12. E a progesterona nós usamos normalmente de 25 miligramas, tá certo? E a do lado, que você está vendo, a gestrinona, ela tem a dose própria dela. A testosterona não bioidêntica tem 40 miligramas. Então, fundamental que você entenda. Se você quer ter um resultado bom na melhoria da saúde e qualidade de vida do seu paciente, se você não quer levar nada prejudicial ao seu paciente, se você não quer ter nenhuma contraindicação, tá, para o seu paciente, o que você tem que fazer? Você, na verdade, você tem que usar o bioidêntico. Então, você tem que usar o chip, ou o implante, melhor dizendo, ou o pellets bioidêntico. Então, procure entender isso. Procure estudar um pouco mais isso, que você vai ter um resultado muito melhor. Você não vai ter efeito colateral. E é tudo isso que você quer. Você não vai ter uma paciente inchada, tá? Eu até corrijo às vezes. Vocês usam os implantes bioidênticos, não bioidênticos,
que não são isomoleculares, como a gestinona, e eu consigo corrigir. Eu uso alguns adaptógenos ou uso a própria progesterona para reduzir os efeitos colaterais. Mas nós não podemos e devemos cometer esse erro clássico, básico, e que é feito diariamente, tá certo? Por que também usamos hoje os hormônios não bioidênticos, a gestinona, em pessoas que já menopausaram, tá? Não tem nenhum tipo de indicação, porque a indicação da gestinona pela medicina não integrativa, tá certo? Isso não é a medicina integrativa, na verdade, usa a gestinona para bloquear a menstruação com o objetivo de controlar a endometriose, porque você tem a TPM muito forte, você tem uma endometriose, e com isso você quer bloquear, porque a orientação que você recebe do seu profissional da área de saúde, você ginecologista que orienta seu paciente, é bloqueie a menstruação. Não é necessário. Se você usar a progesterona bioidêntica, se você usar o adaptógeno, se você fizer um tratamento anti-inflamatório direto vaginal, normalmente nós usamos a ozonioterapia vaginal, o que acontece com o nosso grupo dos pacientes? Eles vão ter uma melhora grande, eles não vão ter esses efeitos colaterais que o gestinona dá, e você vai ter um efeito benéfico. Você reduz a endometriose, você não precisa bloquear a menstruação para controlar a TPM ou a endometriose. Você precisa equilibrar, e o equilíbrio vem de usar moléculas que sejam iguais a que você produz e que encaixe precisamente no receptor seu. Então, pela última vez, vocês olhem aí e não se iludam mais com o que é dito para vocês. Então, você que é o médico, é o profissional que vai assumir esse tipo de procedimento, procure entender, ver o que é uma molécula bioidêntica. E aí você vai cometer muito menos erros, tá certo? E você vai ter muito menos efeito colateral. Então, esse efeito colateral, na verdade, na medicina integrativa, é que nós estamos perdendo, vamos dizer assim, vacilando na hora de entender a bioquímica. Então, por que não estudar a bioquímica, pesquisar mais a bioquímica? Porque aí você vai ter uma noção precisa e você vai mostrar para o seu paciente. Isso é bioidêntico e isso não é bioidêntico. Porque o que você vai ter no seu consultório é uma série de perguntas. O que você vai ter no seu consultório é uma série de dúvidas. E se você não estiver seguro, consciente do que você está fazendo ou vai fazer, você vai acabar demonstrando a seu cliente que você está inseguro, que você não sabe o que está fazendo. Você tem que entender o que você vai fazer, mas também o que as outras pessoas vão fazer. Tá certo? É fundamental que você entenda isso. É fundamental. Outra item básico que nós notamos no nosso dia a dia, tá certo? Na medicina integrativa, tá? E é muito comum, é o TDAH, tá certo? Que é um transtorno neurobiológico, teoricamente de causas genéticas, tá? Caracterizados por sintomas como falta de atenção, inquietação, impulsividade. Aparece com mais frequência na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Pessoas com TDAH geralmente apresentam dificuldades em suas atividades acadêmicas, no trabalho, principalmente devido à dificuldade de concentração. Além disso, as crianças, por terem sintomas mais acentuados da hiperatividade e impulsividade, apresentam ainda dificuldade de relacionamento. Não é isso? Qual era, na verdade, a incidência que nós tínhamos de diagnóstico há 10, 20 anos atrás de déficit de atenção? Muito pouco, tá certo? Não era grande isso. Então, nós estamos vendo ali que o conceito de TDAH é algo mais recente, que com frequência nos últimos 15 anos vem nos frequentando o nosso consultório. E o que nós vimos que normalmente existe tem utilizado? O que os médicos utilizam regularmente? Ritalina. Qual é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação é o quê? É o estímulo dos receptores alfa e beta adrenérgicos diretamente ou liberação de dopamina e noradrenalina dos terminais sinápticos indiretamente. Seu início de ação dá-se em 30 minutos e o pico de ação em 1 e 2 horas.
e meia-vida de 2 ou 3 horas. Minha pergunta é tranquila e rápida para você, médico. Quantas vezes você já recebeu nos últimos 2 anos, 3 anos, pacientes jovens usando Ritalina, porque a mãe disse que o menino foi para o colégio e teve notas baixas? Muitos. Agora, minha pergunta: quando você prescreve Ritalina, você está indo na causa ou você está indo na consequência? Essa é uma coisa que você tem que ficar em mente agora. É causa, porque se é causa, você está na integrativa. Se é consequência, não é integrativa. Tá bom? Então, o transtorno de déficit de atenção é uma síndrome de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Não é isso? Então, são as 3 principais características. E que agora a gente vai entrar com a medicina integrativa. Por que eu não dava tanto esse diagnóstico há 30 anos atrás, quando me formei? Porque as pessoas respeitavam mais o relógio biológico, o ritmo circadiano, e por isso eles tinham um sono reparador. E como consequência, a microbiota que é capaz de produzir os neurotransmissores, estava mais equilibrada. Então, o que nós temos hoje é um ritmo biológico sendo desrespeitado, um ritmo circadiano também, como consequência, o sono não é reparador. Voltamos atrás e vamos ver que, na verdade, os problemas estão no quê? Nos neurotransmissores. Então, você tem que agir nos neurotransmissores. E quem produz os neurotransmissores são, na sua maior parte das vezes, o seu microbioma. Então, se você quer ir na causa, o que você tem que controlar é a hora de dormir das suas crianças. As crianças têm que parar de usar o celular. Elas têm que ter o limite do celular. Porque eu me lembro que na nossa época não tinha tanta necessidade, pois na nossa época você não tinha controle remoto, você não tinha celular, você não tinha computador. Então você tinha pessoas jovens, que é onde a incidência, a prevalência é maior, tá certo? E que dormiam cedo. Mesmo aquelas pessoas que são mais noturnas, elas dormiam 10 horas da noite. Então, elas acabavam por ter um sono reparador. Então, a prevalência do TDAH vem aumentando bastante devido ao estilo de vida ao não respeito do relógio biológico, tá certo? Isso é fundamental, que a gente haja. E se você chegar para uma mãe e colocar exatamente isso para ela, que não é necessário usar Ritalina, e sim você mudar o relógio biológico, quer dizer, trazer essa criança para o dia, começar a fazer exercícios de manhã com essa pessoa, quer dizer, trazer uma pessoa que é mais da noite para o dia, fazer com que ela tenha um sono reparador, fazer com que ela durma mais profundo, por mais tempo, você vai estar agindo aí na prevenção. Você vai ter uma microbiota em maior equilíbrio, você não vai ter desbiose, portanto, a déficit de atenção, que eu chamo no meu consultório como déficit de sono, você vai ter muito menor. Porque a inquietude, que a irritabilidade que você vai ter desses pacientes, tá certo? E a desatenção é uma redução da dopamina. A hiperatividade, você tem mais o glutâmico. A impulsividade, você tem mais noradrenalina. Você tem um pouco menos de dopamina. Então, o déficit de dopamina, o déficit de gabapentina, o déficit de acetilcolina e o excesso de norepinefrina e glutâmico é que vai fazer com que você tenha o quê? Uma pessoa desatenta, irrequieta, com falta de foco. Então, por isso que nós não devemos e não poderíamos ter esse tipo de efeito colateral. Porque se nós tivermos uma preocupação de estudar a bioquímica e a fisiopatologia, você vai agir de maneira muito mais segura e tranquila. E dessa forma, você vai ter mais confiança. E quando você tiver mais confiança, você vai passar isso para o seu cliente, para a mãe, nesse caso específico, que normalmente a criança vem com a mãe. Então, você, como profissional, você seja cauteloso no início, que você não queira logo resolver o problema, mesmo que isso demanda um certo tempo. Então, a mudança de relógio biológico não se faz do dia para a noite. Então, você, enquanto profissional que quer ser médico integrativo,
vão existir momentos que você vai ter que respeitar passo a passo. Você vai ter que ter um plano de ação. Você vai ter fases que você vai ter que evoluir. E então você vai evoluindo gradualmente, tá certo? Não acelere, não queira resolver tudo rápido. Explique melhor para as pessoas que estão envolvidas nesse processo com você. E diga, o seu filho vai melhorar, mas eu vou fazer com que ele melhore de maneira na causa, de maneira que ele não vai ter retorno. Agora, isso vai me demandar tempo, porque eu não vou dar remédio para ele. Remédio esse que eu sei que não vai fazer um resultado satisfatório, nem a curto prazo, até ele pode dizer que melhorou um pouco a atenção, mas ele vai ter taquicardia, ele vai ter insônia de novo, então ele vai ter uma série de efeitos colaterais. Então, você, médico integrativo, tenha paciência, você vai aos poucos, vá devagar, vá lentamente, estude mais bioquímica, mais fisiopatologia, e a experiência vai chegar. E você vai ter a confiança de chegar para o seu paciente e dizer, eu vou resolver seu problema, que vai me consumir um pouco mais de tempo, de 3 a 6 meses. Então, esse foi o segundo grande efeito colateral que eu coloquei hoje para vocês. Por quê? Porque são efeitos colaterais importantes do seu dia a dia. Você vai ter que corrigir isso várias vezes. E você vai ter que pegar pessoas que já usam Ritalina e que vão ter dificuldade em querer tirar ela, porque eles acham que melhoraram o rendimento. E como é que você vai explicar? Como é que você vai ter a base para, se você não estudou, se você não entendeu a fisiopatologia, para dizer, olha, você melhorou um pouco, mas isso não vai trazer benefício a médio prazo, tá certo? A outra questão de efeito colateral que nós trazemos hoje para você é algo também que acontece todos os dias no seu consultório. Eu quero perder peso. E quando eu quero perder peso, o que eu faço? Eu uso, na verdade, peptídeos. E os peptídeos que mais são utilizados pela medicina tradicional e que os representantes te visitam normalmente é a liraglutida e a semaglutida. Importante explicar o que é um peptídeo. A unidade aminoácido, a junção do aminoácido leva ao peptídeo, a junção do peptídeo leva ao colágeno e a junção do colágeno leva à proteína, correto? Qual é a diferença do liraglutida exatamente por semaglutida? A sequência de aminoácidos, tá? Por isso que a dose que você usa é diferente. Você pode usar o liraglutida ou o semaglutida? Pode, sem problema nenhum na medicina integrativa. Agora, você tem que ter o conhecimento, tá? Que são químicas diferentes, dosagens diferentes. Então, o que você não pode é chegar para um paciente e para apressar o resultado, você faz. Olha, você começa com 0,6, depois passa 1,2, 1,8. Quer dizer, esse é o problema. Porque aí você vai estar passando do limite. E isso você pode estudar. Você pode até na bula da medicação. E você vai ver que a dose utilizada é fixa, 0,6 ou 1,2, no máximo, que você deve utilizar. Tá? E quando eu falo da semaglutida, que é o mais utilizado nos dias atuais, que você sabe o nome comercial mais comum, tá certo? Que é hoje os grandes profissionais da área de endocrinologia, os grandes profissionais na área de nutrição, eles prescrevem muito esse peptídeo. Mas o problema é não ter a capacidade de ter a paciência de chegar para o paciente e dizer, olha, você vai demorar um pouco mais de tempo, porque esse tipo de peptídeo, devido à composição que você tem dele, a sequência de aminoácidos, você só vai usar uma vez por semana. A dose é 0,25 a meio miligrama. Porque se você não tiver essa segurança, esse conhecimento bioquímico, o que vai acontecer com você? Você vai querer usar algo mais rápido. E é isso que nós não queremos. Nada rápido. Que você vai ter o efeito colateral. E o efeito colateral que você tem com esses peptídeos, que você, volta a repetir, você pode utilizar na medicina integrativa, é porque você quer acelerar. Então, como você ouviu falar que uma pessoa usou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você usa. Esses pacientes vão voltar para você com sintomas, normalmente gastrointestinais, muito significativos. Ânsia de vômito, enjoo, passando mal. Você quer isso no seu paciente? Eu tenho certeza que não.
Mas então, o que foi que fez que você prescrevesse esse tipo de medicação ou de suplementação? Foi que ele queira perder peso. Perfeito. Você usou a droga boa, mas você tem que saber que ambas que são utilizadas na prática tem que você respeitar o número de vezes e a dosagem de vezes. Você não pode, se aquela história, né? Se um é bom, dois é duas vezes melhor e três é o triplo. Nada disso. Um é bom, dois provavelmente já vai dar efeito colateral e três vai ser prejudicial. Então é isso que acontece quando você usa esse tipo de peptídeo no dia a dia. Que é o dia a dia, chega no meu consultório e me diga: ah, doutor, não quero mais isso não, porque eu tentei usar esse tipo de peptídeo e eu tive um monte de efeito colateral. Por quê? Porque você não respeitou a dose. O profissional que prescreveu não respeitou a dose. Por quê? Porque ele entrou na pilha de querer acelerar o processo de emagrecimento. Tudo tem que ser feito passo a passo, tá certo? Você tem que respeitar o tempo de cada procedimento. E você tem que saber a junção. Também não adianta você usar o tipo de peptídeo e não nutrir corretamente, e não fazer exercício corretamente. Então, nós faremos tudo isso. Então, sabemos que temos que ter sequências de procedimentos e sabemos que temos que respeitar as doses, a depender da composição, tá? Aí eu trago para você um outro que você provavelmente já conheça e que não dá tanto efeito colateral. Por quê? Porque o FRAG, que a gente chama, né? Que é o fragmento do hormônio do crescimento, que você usou um segmento do GH, que é 176, 191. Então, é um peptídeo porque você usou só apenas um pedaço, tá certo? Ele inicia o processo de lipólise no corpo humano, estimula a perda de peso, ativando o crescimento, o processamento do seu próprio tecido adiposo e a liberação de uma grande quantidade de energia liberada do treinamento, atividade física, através do quê? Da lipólise, da quebra do tecido adiposo, da lipólise. Então, o HGH-FRAG é um peptídeo mais potente no que se diz respeito de queima de gordura. Ele é responsável por lapidar o corpo e deixar os corpos atletas bem finos. E qual é a vantagem dele? Ele pode ser utilizado todos os dias. Você vai ter muito menos efeito colateral, ou praticamente não tem efeito colateral. Mas por que isso? Porque a sequência de aminoácidos permite você, profissional, utilizar esse peptídeo todos os dias. Você pode aumentar até um pouco mais a dose e você não terá o efeito colateral, tá? Então, o que é fundamental entender? Que hoje, que nós queremos dizer, que passamos para você hoje. O que foi que nós tentamos passar isso para você hoje? Medicina integrativa age na causa e não na consequência. Ponto. Então, nada de Ritalina, nada de drogas. Tenha paciência. Siga a sequência natural dos procedimentos da medicina integrativa. E nós colocamos 3 tipos de procedimentos ou de tipos de pacientes que frequentam o seu consultório regularmente e você se sente inseguro. Por quê? Porque, na verdade, você precisa estudar mais a base, entender mais como funciona. Então, se ele tem déficit de atenção, regule o relógio biológico dele primeiro. Se ele quer perder peso, use o peptídeo que não vai dar efeito colateral, tá certo? Se você, na verdade, quer usar um implante, não use o não bioidêntico, tá bom? Então, é muito comum. Você vai ver na prática diária, se você implantar um chip de beleza, você vai ter benefícios, mas vai ter efeitos colaterais, tá certo? Isso é comum, isso é frequente. Isso é que faz com que eu não implante de forma nenhuma a gestrinona, tá certo? Porque eu sei que aquilo vai causar um efeito colateral, tá certo? É muito comum isso. O paciente, quando chega em seu consultório, o seu filho, que é muito comum, que está tirando nota baixa, procure regular a nutrição dele e o sono dele. Então, você vai ver que o resultado vai vir. E quando você quiser perder peso, olha como está tudo, na verdade, associado. Porque normalmente ele é mais noturno, usa o remédio à noite para perder peso, usa o remédio da manhã para acordar, e você não está fazendo nada de medicina integrativa, tá certo? Então, a medicina integrativa que você quer utilizar nos seus pacientes e que eu utilizo no meu dia a dia, eu uso o
implante bioidêntico, resposta fantástica. Então, são inúmeros pacientes que eu já implantei, e eu posso dizer para vocês que a prevalência de efeitos colaterais é praticamente nula. Eu estou falando de efeitos colaterais significativos, tá? É praticamente nula. Os meus pacientes com segundo TDAH, esqueça que eu não vou começar usando a Ritalina. Eu vou começar consertando o relógio biológico dele, tá? O paciente meu que chega que é para perder peso e quer perder peso mais rápido, além de eu seguir a nutrição, o exercício, relógio biológico e outras técnicas, eu uso o peptídeo, pode ser o liraglutida, o semaglutida, mas eu vou respeitar a dose. Eu, na verdade, uso nos meus pacientes com respostas ótimas o FREG, o adipodite. Por quê? Porque são peptídeos. O adipodite também é outro que eu utilizo, e que vão estimular o IGF-1 no seu fígado e que vai estimular o seu GH. E não teremos efeitos colaterais, tá certo? Então, é fundamental que vocês entendam que essa experiência que eu estou passando para vocês, eu já tive esses problemas, eu já também tive esses erros. E o que eu fiz de diferente foi me aprofundar mais no assunto, estudar mais no assunto. E hoje eu tenho a tranquilidade, a calma de fazer os procedimentos de maneira regular, tranquila, passo a passo, tá certo? Então, a live de hoje foi apenas para te chamar a atenção que a medicina integrativa pode ter efeitos colaterais se você não respeitar as regras, se você pular etapas. Não pule etapas, nem fuja a regra, tá certo? Use a dose adequada, que você será, sim, um médico com sua referência, com resultados ótimos, tá certo? Então, siga a sequência lógica que você terá resultado bom, tá bom? Então, na próxima sexta-feira, nós já iremos falar já com um colega da gastroenterologia, já colocar junto a medicina integrativa, junto com a medicina tradicional, tá bom? Espero vocês para estarmos juntos. Um abraço a todos.